Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Esportivizando, passando aqui para fazer um resumo do que foi Bahia e Cuiabá ontem no estádio da Fonte Nova, onde o Bahia perdeu para o Cuiabá por 2-1. O Cuiabá, que nós já sabíamos, falamos inclusive no início da nossa pré-jornada e também no início da nossa jornada esportiva. Não é um time bobo, é um time que o Bahia não conseguiu ganhar ainda. São 3 empates e 2 derrotas e o Bahia precisava ter cuidado. Inclusive, citamos alguns jogadores importantes da equipe do Cuiabá que participaram dos gols de ontem. No caso do Derek Lacerda e também do Isidro. Pita e Derek Lacerda deram muito trabalho. Inclusive, o Pita foi o autor dos gols da equipe do Cuiabá. O fato é que o Bahia não jogou absolutamente nada na tarde de ontem, decepcionando mais de 48 mil torcedores que estiveram no estádio da Fonte Nova. E olhe que o torcedor foi confiante de que o Bahia quebraria esse tabu ontem, mas ainda não foi dessa vez. O técnico Rogério Ceni alegou em sua coletiva ontem a questão do cansaço e do gramado. Aliás, ele teceu sérias críticas ao gramado do estádio da Fonte Nova. E para quem joga naquele gramado, nós que estamos cá de cima, o torcedor e também o pessoal da imprensa, a gente não tem a ideia do que é a crítica que o Rogério fez, né? Porque para nós cá de cima, o gramado está excelente, mas ele teceu sérias críticas ao gramado do estádio da Fonte Nova, o qual a equipe do Cuiabá não sentiu nenhuma diferença, tanto que venceu o jogo. O fato é que o Cuiabá colocou o Bahia na roda na tarde de ontem no estádio da Fonte Nova. O técnico Rogério Ceni, em sua coletiva, falou também da questão do cansaço, alegou o cansaço dos seus atletas, o que, de certa forma, ele tem razão por conta, né, da agenda do Bahia. Né? Tem um calendário muito apertado, mas não é só o Bahia. O Cuiabá também tem, embora o Cuiabá tenha demorado um pouco mais de tempo para jogar, o Cuiabá também tem a mesma agenda do Bahia, como a maioria dos clubes do futebol brasileiro tem hoje. Então, não seria um argumento tão plausível para o Rogério fazer. Mas o fato é que a gente sabe que a fisiologia determina um mínimo de 72 horas de descanso para uma equipe voltar a jogar. É claro que se você coloca uma viagem, né, distante, como foi a do Bahia. Bahia saiu de São Paulo para o Paraná e do Paraná para Salvador. Isso no intervalo de 3 dias. Então, se você coloca 72 horas de descanso para o atleta, você tem que considerar essas horas do avião também e as horas de estrada que os times pegam, né, os elencos pegam para poder jogar em determinados locais. E isso também teria que ser contado, mas não é. Né? Não é contado, porque você dizer que algum atleta descansa dentro do avião ou descansa dentro de um ônibus é lei do engano. Ninguém descansa, né? Até porque tem a tensão da viagem. Uma viagem de avião é tensa, por mais segura que seja. Uma viagem de ônibus também é tensa, por mais segura que seja. E aí ninguém consegue descansar direito. O descanso que é preconizado pela fisiologia humana e pela fisiologia do exercício. Então, esse é um argumento também que eu acho que é plausível, utilizado pelo técnico Rogério Ceni. Mas, por outro lado, como eu já falei anteriormente, todas as equipes também passam por isso. Portanto, eu acho que ele, com esse argumento que ele utiliza, ele acaba dizendo assim, ó, o Bahia precisa de um elenco maior, né? Precisa de contratações, até porque o Bahia está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A fortíssimo, mas o Bahia ainda tem a Copa do Brasil. Essa semana deve sair o sorteio da Copa do Brasil, porque os jogos terminaram esse final de semana, então finaliza hoje, né? Hoje tem mais um jogo entre Grêmio e Ipiranga, finalizando aí os jogos que foram adiados da Copa do Brasil, e essa semana que vem tem o sorteio da Copa do Brasil. E aí nós vamos ver quem será o adversário do Bahia. Serão mais 2 partidas aí
dentro do calendário, fora o Campeonato Brasileiro, que é fortíssimo e que o Bahia também está disputando. Então, eu acho que o Rogério, quando ele faz essa crítica com relação ao calendário, com relação ao descanso que não existe dos atletas, né, até porque ele sempre fala nas suas coletivas que ele não tem tempo de treinar a equipe, e não tem mesmo, né, porque joga a cada 3 dias, aí, evidentemente, que a gente entende que ele está dizendo assim, ó, precisa contratar, senão não vai chegar aonde quer. E eu acho que ele tem toda a razão nesse aspecto. Portanto, o Bahia tem que abrir o olho nessa janela, né? Já existem algumas especulações aí com relação a contratações, inclusive essa semana saiu a possibilidade do Lúcio Rodrigues fazer parte da equipe do Bahia. Tem mais um jogador do Santos aí, um zagueiro que não tem nada certo ainda, mas especula-se que possa vir para o Bahia, e o Bahia precisa reforçar esse elenco. Ontem, por exemplo, o Biel sofreu uma lesão. Ninguém sabe se o Biel vai estar à disposição para a próxima partida do Bahia, que é no domingo que vem, contra a equipe do Corinthians, no estádio da Fonte Nova. Então, se o Bahia perde Biel, vai botar quem? O Bahia ontem, como o próprio Rogério falou na coletiva, sentiu a falta de um homem de área. O Estupião foi embora e o Everaldo, que embora não tenha jogado tanto na área como nós temos observado, é um centroavante de área, referência, e que ontem estava fora por suspensão. Então, é preciso que se contrate, porque o elenco precisa ter peça de reposição. Se não tiver peça de reposição, o torcedor pode ficar com as barbas de molho, porque está esperando que o Bahia conquiste uma vaga de Libertadores e, se não tiver elenco para isso, o Bahia vai estar apenas entre os 10 e aí vai pegar apenas uma vaga de Sul-Americana. O torcedor sonha com Libertadores. Já se falou até em conquista de título, mas pelo que nós vimos ontem, nós vimos que se o Bahia continuar apenas com esse elenco que tem aí, não vai chegar a lugar algum. Del Machado para o canal Esportivizando.